Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis que a alma do soberbo se incha nele, e não é reta, mas o justo pela sua fé viverá. Repete comigo, fala: e o justo pela sua fé viverá. Olha para quem está do seu lado e fala: você é justo? Se você é justo, não, tá devagar, fala: se você é justo, você vai viver pela fé, e Deus vai te sustentar. Aplauda o Senhor. Pode se assentar. O profeta Abacuque viveu na mesma época que Naum e Sanfonias. O império assírio estava em decadência. Então quem estava a todo vapor naquela época era a Babilônia, também conhecida como os caldeus. Então vem a Babilônia e vence os assírios e toma conta e se torna a força mais poderosa do mundo. E o profeta Abacuque, um homem de visão, o que ele viu? Se você vai vendo, se você ler o capítulo 1 de Abacuque, você vai ver o peso da visão que esse homem teve. Esse homem simplesmente, ele viu o povo sofrendo. Ele viu o que o povo iria sofrer na mão do rei dos caldeus, ou seja, da Babilônia. Então ele começa a clamar, então ele começa a buscar, e ele então começa a falar com Deus e queixa-se então da injustiça que os ímpios estavam então agora cometendo com o povo de Israel, que é o povo de Deus. Só que ele estava orando e pedindo resposta. Então a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 36, que Deus enviava os seus profetas. Depois você pode ler lá, até o versículo 23. Deus enviava os seus profetas e mandava um atrás do outro e falava a palavra. Então vieram ventos, vieram catástrofes naturais, e Deus avisando o seu povo. E no versículo 16 de 2 Crônicas 36 está escrito que Deus enviou os seus profetas e falou a palavra, porém o povo rejeitou a palavra de Deus. Já estava falando antes, para que então o povo não sofresse. Aí Deus me levanta um rei chamado Josias, um dos reis mais piedosos da Bíblia. Então ele faz uma reforma, grandiosa, honrando o justo, honrando as pessoas honestas. Então o seu reinado é um reinado justo e honesto. Porém esse rei foi assassinado. Então agora, nesse tempo agora que eu estou falando de reina Joaquim. Joaquim então é um rei que não quis ver, ou seja, seguir os exemplos do pai. Josias, que era um homem reto, um homem justo. Então agora, para esse tempo, então esse rei está no comando e está fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E a nação agora
Agora o povo de Judá vai de mal a pior, que é o povo de Deus. Então a Bíblia diz também em Jeremias 22, se você for ver, não precisa abrir, do versículo 13 ao 19, ou do 13 ao 23 também, fala justamente dos pecados do povo, que eles não queriam nada com Deus. No versículo 23 específico, falou: e assim vai cair na mão dos caldeus, lá atrás, quando chega na frente o cumprimento. E por que Abacuque falava da injustiça? Como Deus então poderia, porque nesse livro fala de Deus usando então a Babilônia, os caldeus, para então purificar o seu povo, para então disciplinar o seu povo. Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus quando Ele quer nos corrigir. Muitas vezes Deus permite muitas coisas na minha vida e na sua vida, não é para o nosso mal. Até quando Deus diz um não para mim e para você, Ele está vendo lá na frente, na realidade é um sim. Porque Deus mais à frente agora no capítulo 2, onde eu acabei de ler para vocês, Ele diz assim: e sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Ele coloca-se numa torre de vigia, na posição agora de atalaia. Atalaia é aquele que espera, ele ora e espera a resposta de Deus, então para transmitir ao seu povo. E então vem a resposta de Deus, e diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler, para que passa, ou seja, possa ler ainda que a pessoa passe correndo. Aqui, quando manda escrever, eu tenho uma palavra para você agora. No versículo 3 diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim. Falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Deus está falando que vai entrar com providência, mas tem que esperar. Sabe qual é a palavra para você nesta noite? É você cujo o justo viverá pela sua fé. Aquele era um momento ruim, terrível, onde estavam perdendo tudo e na mão do inimigo. E Deus faz uma promessa para ele, falando: mas também chegará o tempo, eu estou tratando com você, mas também chegará o tempo que eu vou colocar o teu inimigo por terra. E isso simboliza, sabe o que? Você escreve Provérbios 16, versículo 1, que vai encaixar bem com isso. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta certa da boca. Escrever, você escreveu os seus planos, segundo a visão que Deus te deu? Quem escreveu os planos aí, projetos esse ano? Erga a mão. Você escreveu? Você escreveu? A palavra de Deus é o seguinte para você nesta noite: o Senhor manda eu te dizer, você escreveu, ainda não se cumpriu, espera ainda o meu tempo determinado, porque eu, o Senhor, vou cumprir e vou trazer e vou materializar as minhas promessas na tua vida, e vão se cumprir. No versículo 4, aonde traz o tema da mensagem, diz assim: eis que a alma do soberbo se incha, e não é reta nele. Tem um contraste nesse momento difícil. Aqui está o contraste. Aqui é o ímpio, aqui é aqueles que estão desviados dos caminhos de Deus. Porém diz assim: mas o justo, pela sua fé, ele vai viver. Você sabe o que isso significa? Que mesmo no meio do caos, mesmo no meio que tudo está dando errado, Ele está falando bem claro: ei, o fracasso não é
para você e para mim. O fracasso e a derrota aqui é para o inimigo que é soberbo, mas aqueles que Deus vai te justificar pela fé. Ele está falando assim: vou eu te abençoar no meio do caos. Tu verás a minha mão, é no meio do caos. Você vai prosperar, é no meio do deserto, para tu saber que eu sou o Senhor, e a última palavra para a tua vida é minha. Já muitos antigos alcançaram o testemunho, e todos eles foram justificados pela sua fé. Essa palavra também fala de justificação. E os únicos que são justificados por meio de Cristo Jesus é a noiva que é remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Cadê essa igreja? Está aqui? Então dá um brado de vitória, porque você é a justiça de Deus. Está aqui assim, ó. Deus justifica-nos. Eu vou mostrar para você. Romanos, não precisa abrir. Romanos 8, 33 e 34. Olha só a palavra que Deus dá para você e para mim nessa noite. Eu vou ler do 31 em diante. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. E aí segue, diz assim: e quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a perseguição, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Nós somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos muito mais do que vencedores. Por certo que estou, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, ou coisa alguma, ou criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que justifica os seus escolhidos. Estão te acusando? Aqui, ó. A palavra não sou eu. Quem tentará acusação contra os escolhidos? Deus te escolheu e você está nessa noite aqui. E Deus está falando: ei, eles podem te apontar o dedo, podem te caluniar, mas eu sou o teu Senhor, e eu sou o Deus que te justifico. E aí ele segue dizendo: quem os condenará? Quem é que vai condenar aqueles que aceitou Jesus Cristo? Quem? Ninguém. Quem é que vai condenar você? Se foi Jesus Cristo que pagou o preço, morreu por mim e por você. Por isso nós somos feitos a justiça de Deus. Aonde você vê um dos teus irmãos, aonde eu vejo você vê um dos teus irmãos, quando você olhar para ele, entenda uma coisa: ali é um sinal visível de Deus, que você está vendo uma justiça de Deus ambulante, andando por todos os lugares. Você, o mundo, quando te olha, entende que existe um Deus que justifica o seu povo e que pega derrotados e faz vitorioso, e ainda chama de justo perante toda a sociedade.
A graça é a fonte da justificação. A fé, ela é gratuita. Efésios 2:8. A justificação, ela é, a graça é a fonte da justificação. A graça. Quem é a graça? Jesus. A graça, a salvação, ela não vem dos homens. A salvação, ela não vem de esforço humano. A salvação, ela vem de Deus. E tem mais uma, é um dom gratuito de Deus. Sabe quem você carrega dentro de você? Cadê os salvos aqui? Ergue a mão, gente. Você é salvo. O dom gratuito de Deus, Jesus Cristo, está dentro de você. Por isso você é salvo. Por isso você é justificado por Ele. A obediência de Cristo é o fundamento. Preste bem atenção. A obediência de Cristo é o fundamento da nossa justificação. Romanos 5:9 diz assim, não precisa abrir. Cinco 19 diz assim: porque, afirma, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem muitos serão feitos justos. A morte de Cristo. Filipenses 2, versículo 8, para você entender melhor ainda. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. O fundamento da nossa justificação é a obediência de Cristo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e muitos foram feitos pecadores. Mas agora vem Jesus, por intermédio de um homem que era 100% Deus, mas veio também, era 100% homem. Esse decidiu por mim e por você. Ninguém falou nada. Ele decidiu. Escolha. Ele não usou da sua deidade. Ele sabia de todo o sofrimento. E a Bíblia diz assim: e ele decidiu. Aprenda aqui uma coisa, que eu e você precisamos decidir quem é que nos justifica. Que eu e você precisamos decidir a nossa vida. E ele decidiu e se humilhou. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: se você se decidir se humilhar, igual Cristo se humilhou e se entregou, teve uma morte terrível e horrível, mas depois de tudo isso, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, e de maneira soberana, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O sangue de Cristo é o preço da justificação. O sangue de Cristo é o preço da justificação. Romanos 5:9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. Quando o Espírito Santo, todos nós aqui um dia ouvimos a palavra, e quando ouvimos a palavra, nós não fizemos como eu acabei de dizer do 2 Crônicas 36:16. Pelo contrário, aquele povo rejeitou a Deus. Mas quando você ouviu a palavra, o Espírito Santo de Deus, não foi homem, não foi pastor, o Espírito Santo de Deus, o pastor,
Lembra outro dia que eu falei, o pastor recebe do céu, vem para cá, e daqui para lá o pastor prega a palavra, e o Espírito Santo te convenceu do erro, do pecado e do juízo. O juízo é a ira vindoura de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você: se tem alguém entre nós e que está sofrendo, e o teu nome ainda não foi escrito no livro da vida, você ainda não é chamado, não foi ainda justificado, você ainda não é justiça de Deus. E eu sei que Deus nesse momento está falando com alguém, e Deus está falando: ei, se renda nos meus pés, ainda hoje que eu vou te livrar da ira vindoura que está para vir sobre a face da terra. Order de Obaiu Sendori, Rambeu, Seriau Aissa. O Senhor disse assim: aqueles que se rendem a mim, a minha mão vai sobre estes, e assim o inimigo não lhe toca. Biotiosaili fanoré fanori, ladioré si avó. Eu quero dizer para você que homens como Enoque, ele agradou tanto a Deus. Esse homem agradou tanto a Deus, que está no livro dos heróis da fé, em Hebreus 11. Eu quero dizer para você que esse homem foi justificado. Esse homem agradou tanto a Deus, que Deus o trasladou para ele não ver a morte. E o Senhor está falando nesta noite para você: ei, se você me agradar, buscar a minha presença, eu vou te esconder, como eu escondi Enoque, para ele não ver a morte. E eu te esconderei, para que o inimigo não te toque. Homens cheios de Deus, homens como Davi, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, e esses deixaram o seu legado, e hoje nós estamos pregando dele, falando deles. E eu quero saber, ei, eu pergunto para você, e serve para mim que prego, eu quero saber qual é o legado que nós vamos deixar de fé, como seremos lembrados. O que não dizer de Abel? Foi o primeiro homem a ser lembrado pela sua oferta. Saiu do mesmo ventre, mas tinha duas características diferentes um do outro. Um estava bem perto de Deus, e Deus aceitou a sua oferta, porque aqueles que estão perto de Deus são justificados pelo Senhor. E aqueles que estão perto de Deus têm o que? Intimidade. Quem tem intimidade, quando vai fazer a oferta, que oferta é essa para os dias de hoje? Ei, o teu sacrifício de jejum, de oração, de leitura da palavra. E quando você faz isso, Deus se agrada disso e te justifica. Quando Abel ofereceu uma oferta diferente da de Caim, era pela intimidade. Eu quero dizer para você que nós temos que pegar o exemplo de Abel, que mesmo depois de morto, nós ainda pregamos e falamos do seu amor. Ainda quando eu e você, se nós partimos antes, qual é o legado e como vão falar da minha vida e da sua vida? Mas se eu e você ouvirmos a voz de Deus, Ele vai nos sustentar por causa da fé viva que dá dentro de mim e de você, e deixaremos um legado de fé. Glória a Deus. A fé apropria-se da justificação. Romanos 5, aleluia, 5:1. Diz assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, sendo, pois, justificados pela fé, agora sim, ó, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé, quem é que vence o mundo? Em 1 João capítulo 5, quem é que vence o mundo a não ser aquele
que tem a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. Primeiro, você é justificado pela tua fé em Cristo. Aí depois, você tem paz. Mesmo em meio às guerras, Deus não te deixa. Mesmo quando é você que pensa que você está caminhando, é Ele que já está te carregando no colo há um tempão. Está todo mundo querendo a tua carne, querendo o teu fim. Como nessa história que ficou no livro de Abacuque. Era um período difícil, e Deus deu uma promessa a Abacuque. E a promessa é, fala, olha, eu vou castigá-los, eu vou discipliná-los, mas também aqueles que justamente se apropriaram daquilo que é de vocês. Pode ler o capítulo 2 que você vai ver os 5 ais daqueles cujo pegavam o dinheiro do povo, estavam tendo fortunas com o dinheiro do povo, e ali havia matança, havia muito sangue, derramamento de sangue, de homens, de mulheres e de crianças. Mesmo no meio de tudo isso, era isso que o profeta não estava entendendo. Como Deus poderia deixar uma nação tão cruel disciplinar o povo? Foi por isso que no capítulo 3, no versículo 2, estava muito difícil. E ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. É porque estava difícil demais. Vamos dizer que tem alguém aqui que casou com 25, os dois, o casal. Quando chega aos 50, tem 25 anos de casado. E aí você pode estar passando por um momento dificílimo. É a hora de se prostrar e fazer aqui o que o profeta Abacuque fez. Ele estava pedindo para Deus avivar a obra. Ele estava pedindo para Deus interferir e dar vitória para o povo, porque o sofrimento era demais. E a grande verdade é que muitos que estão aqui nesta noite, você que é justificado pela fé, e você está vivendo pela fé, Deus está falando assim: hoje eu avivo a minha fé dentro de você, eu renovo as tuas forças, e te digo, tu não vai ficar pelo caminho, o teu inimigo entrará por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá diante de você, e eu te renovo as tuas forças. Estou acabando. A ressurreição de Cristo é a prova da nossa justificação. Primeiro, nós entendemos: Deus nos justifica. Segundo, a graça é a fonte da justificação. Terceiro, a obediência de Cristo é o fundamento da nossa justificação. O sangue de Cristo é o preço da justificação. A fé, ela vai se apropriar da justificação. A ressurreição de Cristo, que eu quero falar agora, a ressurreição de Cristo é a prova da nossa justificação. Romanos, capítulo 4, versículo 25, e Romanos 6, no versículo 5. Aleluia. Quatro, 25 diz assim: o qual por nossos pecados, coletivo, o qual pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se você ler Mateus 4, você vê Deus, Jesus Cristo, vencendo o inimigo da nossa alma, usando a palavra. Olha que coisa mais linda: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Se Jesus Cristo não morre e não ressuscita, eu e você não estaríamos hoje aqui com esse privilégio,
ouvindo a palavra, os louvores, o Patrick cantando, pastores que vêm aqui pregar, pastores que ficam aqui durante o dia, cinegrafista, gravando programas para você. Tudo isso só foi possível por aquele que se humilhou. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É aquele que ainda hoje fará milagres na minha vida e na sua vida. Por último, nossas obras são, presta atenção que coisa, nossas obras são o fruto da justificação. Presta atenção, as nossas obras são o fruto da justificação. O que isso quer dizer? Que aqueles que têm Jesus Cristo dentro de si, Ele vai fazer as boas obras. Ele vai dar fruto, não é infrutífero. Ele vai dar fruto. Eu mostro para você e nós vamos orar. Mateus 5,16. Diz assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Por isso que o andar do cristão, quando nós damos frutos, quando nós fazemos algo de bom, aí fora, aqueles cujo ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, eles vão entender uma coisa: que você é o sal da terra, que você é a luz do mundo. Está vendo as boas obras que eu e você fazemos, e dessa forma eles começarão a glorificar o Senhor pelas minhas obras e pelas suas. Isso quer dizer que aqueles que vivem pela fé, mesmo em meio às intempéries, à tempestade da vida, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e nós vamos dar fruto mesmo em meio ao deserto.